Olá, galera, tudo certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre funções hiperbólicas, tá? Vou comentar aqui algumas coisas sobre a construção da função seno hiperbólico de x, tá? A partir do que nós já trabalhamos aqui com transformações de funções, tá? Então, a função seno hiperbólico de x, ela é dada por e elevado na x menos e elevado na menos x dividido por 2. Então, o que nós temos aqui? Ó? Se nós analisarmos a função e elevado na x, tá? Nós vamos ter a função e elevado na x, eu construí aqui, tá? Que é uma função exponencial. E a função e elevado na menos x também é uma função exponencial que tem esse comportamento decrescente aqui. Né? Então, uma função crescente e outra função decrescente. Quando nós multiplicamos a função e elevado na x, que é essa verdinha aqui, ó, por 1/2, que como vocês vão perceber aqui, nós temos que dividir por 2 ou multiplicar por 1/2. Então, a minha função, vou esconder aqui a e na menos x, para deixar só essa. Quando a gente multiplica por 1/2, ó, então tinha f de x igual a e na x, eu criei uma f2 de x igual a 1/2 da f de x. Aí, ela vai acontecer o que aqui? Ó? Ao invés de ela passar em 1, ela vai passar exatamente em 0,5. Então, a minha função 1/2 de e na x vai ter esse comportamento daqui. Tá? Ou seja, ela vai crescer mais lento. Tá? Ela vai crescer lentamente comparado com a função e na x. Vou esconder aqui a e na x. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com e elevado na menos x, que é essa em vermelho aqui. Ó. Multiplicando essa função por 1/2, ela vai decrescer, tá? E vai passar pelo ponto 0,5 aqui. Ó. Então, em vez de passar em 1, vai passar em 0,5. Então, aqui nós temos as duas funções, ó, e elevado na x e elevado na menos x, dividido por 2, as duas, né? Ainda separados. Então, a f2 de x e a g2 de x. Nesse nosso problema aqui, o que nós temos que fazer? Ó? Nós temos que fazer a diferença entre essas duas funções. E o que seria fazer a diferença? Eu pegar os valores que nós temos para e elevado na x sobre 2, que é essa função daqui, e desse valor, para cada valor do domínio que eu tiver aqui, que eu colocar no domínio, vai me dar uma imagem, e eu pego essa imagem, coloco também o mesmo valor para x aqui nessa outra função, vejo qual é a imagem e faço a diferença dos dois. Eu fiz aqui uma planilha aqui com alguns dados, só para vocês perceberem algumas coisas que vão ser interessantes. Construindo ponto a ponto, coloquei alguns, tá? Claro, alguns pontos só. Então, eu criei esse ponto A, esse ponto B, esse ponto C, esse ponto D e esse ponto E. Então, nós já começamos a perceber que essa função e elevado na x menos e elevado na menos x sobre 2, ela vai ter esse comportamento daqui. Ó, vai fazer uma curva, tá? Aqui, muito parecida com a função x ao cubo. Tá? Ela é parecida, tá? Mas não é igual. Tá? Aqui o comportamento ele é um pouquinho menos brusco que na função x ao cubo. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se nós observarmos, então, a função, quando nós fazemos a diferença desses dois pontos, estou pegando, por exemplo, para esse ponto D, eu pego essa imagem daqui, menos essa imagem daqui. Então, essa imagem pequenininha daqui. Então, ele vai descer um pouquinho. Tá? Aqui eu estou pegando 0,5 menos 0,5, que dá 0. Aqui eu estou pegando esse ponto daqui, que é a imagem que está aqui embaixo. Ó, não sei qual é o valor, mas é um número que está aqui, bem próximo de 0. E desse valor eu diminuo aquele valor que está lá em cima. Obviamente, esse número aqui vai ser menor do que a imagem que está aqui em cima. Então, o ponto vai ser sempre negativo aqui, ou a imagem vai ser sempre negativa.
né? E o ponto vai ficar abaixo aqui no terceiro quadrante. E assim sucessivamente com os demais pontos. Então, a nossa função seno hiperbólico de x vai ser uma curva, pensando em todos os pontos. Então, fazendo a diferença das duas funções, 1 meio de e elevado na x menos 1 meio de e elevado no menos x, vai gerar para nós, então, a função seno hiperbólico, né? Que é essa função daqui, né, que nós temos. O que a gente consegue perceber também da função seno hiperbólico agora a partir do gráfico? E até pela construção aqui. Notem que essa função está definida para qualquer número real. Qualquer valor de x que nós colocarmos aqui, a função vai ser válida, porque a função exponencial ela sempre vai ter domínio no conjunto dos números reais. Então, essa diferença também ela vai ser o conjunto dos números reais. Então, o domínio da função seno hiperbólico é todo o conjunto dos números reais, ou vai de menos infinito a mais infinito. A imagem são todos os possíveis valores, então, que é para cada valor de x que nós formos atribuindo, nós vamos ter os valores de saída, né, que nós colocamos aqui. Então, a imagem também vai ser todo o conjunto dos números reais. Tá? Então, de menos infinito a mais infinito, ou o conjunto dos números reais. Tá? Outra coisa importante, tá? Função seno hiperbólico de x é uma função ímpar. Tá? Olhem, observem aqui na tabela, com alguns valores só. Né? O que é uma função ímpar? Se nós pegarmos valores domínios opostos, tá? O menos 2 é o oposto ao 2. Então, pego aqui, são valores de entrada, domínio. Valores opostos, o menos 2 e o 2, geraram imagens opostas. Aqui, menos 1 e 1. Domínios opostos geraram imagens opostas. Tá? E se nós colocarmos qualquer outro valor aqui, por exemplo, menos 1,5, por exemplo, né? E nós colocarmos ali no outro lado, e nós colocarmos aqui do outro lado, aqui, 1,5, olha o que vai acontecer. Domínios opostos vão gerar imagens opostas. Né? E qualquer número que eu ficar jogando aqui, domínios opostos vão sempre fazer esse efeito, vão ocasionar, porque é uma função ímpar. Essa função ímpar eu provei para vocês na sala num exercício de aula. Em vez de E, nós tínhamos um A aqui nessa base aqui das potências. Então, vocês dão uma olhadinha lá, que é bem fácil de verificar isso, né? Então, quando vocês fazem aqui a f de menos x, vocês vão perceber que vai ser igual a menos f de x, tá? Mas é isso daí. Então, a função seno hiperbólico de x, ela não é periódica também. Isso também a gente já consegue constatar aqui. Ela não vai se repetir, né? Se nós continuarmos a visualizar o gráfico para cima, não vai existir ponto de curva que vai acontecer uma repetição, tá? Do gráfico, pensando visualmente, né? Que determine um período. Tá? Então, ao contrário das funções trigonométricas que nós estudamos, seno, cosseno, né? Tangente, que são periódicas, a função seno hiperbólico e também as funções cosseno e hiperbólico também não serão periódicas. Tá? Eu já vou fazer um outro vídeo aí também para pensar um pouquinho na função cosseno hiperbólico. Valeu?